Olá, estudantes de todo o Brasil. Ainda atendendo aqui a aluna Nathalie, vamos resolver hoje aqui a questão do cálculo do argumento de um número complexo. Tá? A gente viu na aula passada como é que se calculava um módulo, correto? Hoje vamos ver aqui o cálculo do argumento e também da sua definição, que eu já falei um pouquinho na aula passada. Tá? Então vamos começar aqui pela questão A. Z1 igual a menos 1 mais raiz de 3i. Tá? Então, primeiro vamos localizar quem? A parte real e a parte imaginária aqui no eixo. Né? Lembrando que o eixo horizontal é o eixo dos reais. O eixo vertical, o eixo Y, é o eixo do imaginário. Por isso que eu falei, associam o Y, o som do I do Y com imaginário, tá? Assim vocês não esquecem. Então vamos lá ao exercício. Primeiramente, vamos marcar aqui o menos 1, tá? Então vamos marcar o ponto menos 1, que é a parte real aqui no eixo real. Então seria aqui. Tá? E o ponto raiz de 3, alguém pode falar, pô, mas raiz de 3 não tem aqui na escala. Não tem importância, gente. Esse desenho aqui é só um orientativo para você não se perder aqui, para ficar mais clean a coisa aí na resolução, beleza? Tá? Então, raiz de 3 mais ou menos dá 1,7, né? Então, 1,5 está aqui, 1,73 está por aqui assim, ó, tá? Bom, então eu marquei aqui esse ponto C, que seria o menos 1, o ponto D, que seria a raiz de 3. O encontro dessa abscissa C com a ordenada D, tá, vai me gerar um ponto Q, um ponto P. O ponto P, por sua vez, vai gerar, então, o meu módulo, tá certo? Como a gente viu na aula passada. Quem não está entendendo essa parte de módulo, por favor, assistam a aula anterior, tá? Que está aqui na minha playlist. Então, o encontro da abscissa C com a ordenada D me gerou o ponto P. O ponto P ligado aqui ao eixo, ao centro do eixo XY00, gera então o nosso módulo, ok? Agora sim, vamos para o argumento. Vamos então agora para o cálculo do argumento, como é que funciona o tal do argumento, o que é argumento, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, preste bem atenção agora para esse conceito de argumento, que é o seguinte. O módulo, como vocês sabem, é esse segmento de reta aqui, tá certo? O argumento, lembra quando eu falei? O argumento é como se esse segmento de reta estivesse aqui, tá? Deitado aqui. Partindo daqui até chegar onde ele chegou, ele criou um arco, concorda? Exatamente esse ângulo formado, tá? Esse ângulo formado por esse arco, que seria esse aqui, nós chamamos de θ. Esse é o argumento desse número complexo Z1 que nós estamos estudando aqui, tá certo? Agora, veja só, é um caso, cada quadrante tem uma técnica para a gente descobrir o argumento, tá? Nesse caso aqui, vocês perceberam que o módulo caiu no segundo quadrante. Quando cai no segundo quadrante, olha só, não é mais fácil, para eu calcular esse θ aqui, esse argumento, não é mais fácil eu pegar daqui até aqui, tem quanto? 180, não é isso? 180 graus menos esse ângulo aqui, o que sobrar vai ser o θ. Perceberam então a jogadinha? Então aqui nesse caso aqui, vamos calcular esse ângulo primeiro, tá? Esse arquinho aqui, sei lá, você pode chamar de alfa, por exemplo, tá? Alfa. Então, se você descobrir isso daqui, esse ângulo alfa, subtrai de 180, o que sobrar é o argumento θ. Entenderam a jogada? Então vamos lá, olha só, observa aqui uma coisa. Isso aqui não é um triângulo retângulo, gente, olha. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto e aqui é a hipotenusa, tá?
Essa hipotenusa, como é que eu vou calcular? A gente viu na aula passada, então vamos lá. Então a hipotenusa, que a gente chama de x, tá? Mas quem quiser chamar módulo de Z1 também pode, tá? Ó, módulo de Z1 é a mesma coisa que x, tá? Eu vou escrever aqui, ó, x igual a módulo de Z1, que é igual, quem lembra, né? Raiz quadrada dos dois catetos, não é isso? Ao quadrado. Então seria 1 ao quadrado, lembra que eu falei, não precisa escrever o menos nesse caso, mais raiz de 3 ao quadrado. Se não me engano, já fizemos algo muito parecido com isso. Ao quadrado. Isso daqui vai gerar o quê? 1 ao quadrado dá 1, raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que cortar o 2 aqui com a raiz, vai dar 3. 3 mais 1, 4. Então, raiz de 4, certo? Raiz de 4. Logo, o módulo de Z1, então módulo de Z1, raiz de 4, todo mundo sabe, tá careca de saber que é 2. Perfeito? Então, o módulo, esse carinha aqui, mede 2. A hipotenusa mede 2, tá? Já deixo marcado aqui. Essa parte aqui mede... Então, olha só, eu vou deixar tudo marcado para ficar mais claro. Esse cateto oposto aqui mede raiz de 3. E esse pedacinho aqui mede 1. Estou falando em módulo, tá? Aqui tá, mas professor, aqui tá menos 1. Não, eu não quero saber do sinal, eu quero saber da medida exata que mede 1. Perfeito? Agora, gente, vamos ao cálculo do alfa, que não é o argumento, hein? Lembrando que o argumento é o θ, tá? O alfa, vamos relembrar um pouquinho de trigonometria, que tem inclusive uma aula aí na minha playlist de trigonometria, tá? Como é que calcula isso aqui? Eu tenho o ângulo alfa, eu tenho o cateto oposto, eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa 2. Eu posso usar qualquer relação, daquela relação trigonométrica, eu posso usar seno, eu posso usar cosseno, eu posso usar tangente, não importa. Nesse caso aqui está mais fácil usar tangente, tá? Olha só, tangente de alfa, olha isso aí. Quem lembra? Tangente de um determinado ângulo, tangente de alfa, é igual sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembra? Eu sempre ensino meus alunos na aula lá, para você memorizar, eu falo assim, olha, tem gente que toma coca, tá? Fica mais fácil você gravar. Então, olha só, tangente de alfa vai ficar quanto? Então, vamos lá. Tangente de alfa, cateto oposto, quem é? O có. É o raiz de 3. Cateto adjacente é o 1, que nem precisa escrever. Bom, tangente é raiz de 3, concorda? Muito bem, agora é o seguinte, gente. Qual é o ângulo cuja tangente mede raiz de 3? Bem, se vocês consultando uma tabela de ângulos fundamentais, vocês vão descobrir que o alfa só pode ser 60 graus. Tá? Porque tangente de 60 é raiz de 3. Beleza até aqui? Então, agora sim, agora chegamos aqui à conclusão. O θ não é o 180 graus que daqui até aqui, menos o alfa. Então, olha só. O θ, que é o meu argumento, é igual a 180 menos o alfa, né? Então, seria 180 menos os 60 graus, que é igual a 120 graus. Então, essa é a resposta, tá? Então, argumento θ é igual a 120 graus. Entenderam, gente? Tá? Eu vou dividir essa aula aqui em algumas partes, porque senão vai ficar muito extenso, né? Fica muito cansativo. Então, para essa primeira questão, eu espero que vocês tenham entendido. Mas eu vou fazer mais umas 4 questões aqui, talvez até pegando caso a caso, né? Cada quadrante tem sua particularidade. Aí vocês vão entendendo melhor. Beleza? Se você está gostando dessas aulas, tá? Se você acha que está sendo útil essas aulas para você, recomende aí os amigos, tá? Os colegas de escola, os colegas estudantes que você tem,
pede para se inscrever, pede para dar um likezinho, tá? Esse canal aqui meu é novo, tem muito pouca gente ainda, mas eu não só estou ajudando o pessoal daqui do Japão, mas eu quero ajudar aí também a galerinha do Brasil, beleza? Obrigado, tchau, tchau.